Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Meus irmãos amados, minhas irmãs de Cristo, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. O tema da mensagem dessa manhã é: eu decidi mudar minha vida. Eu decidi mudar minha vida. Ok? Encontraram? Então vou ler. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Preste atenção. Deus está mandando você produzir frutos dignos de arrependimento. Não é o Espírito Santo que vai produzir, é você. Paulo disse: despojai-vos. Quando você se despojar daquilo que não presta, daquilo que não é espiritual, daquilo que não acrescenta nada bom à sua vida. E mandou revestir-vos, se revestir das coisas boas, das coisas espirituais, das coisas que operam mudança. Então, somos nós que decidimos isso. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã maravilhosa de domingo. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus. Não há outro semelhante a Ti. E nós somos o Teu povo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, o povo que o Senhor predestinou em amor para a salvação, aquele cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Que privilégio o Senhor tem nos concedido. E nós queremos nessa manhã ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito nos dê discernimento, nos faça compreender a Tua palavra, a Tua verdade. Fortalece, meu Deus, espiritualmente, fisicamente, organicamente, para que eu possa anunciar as boas novas do Teu reino, para que eu possa proclamar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que o Teu povo teve o privilégio de conhecer. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, dá-me inspiração, sabedoria, força física, coragem, ânimo, porque as lutas são grandes, meu Pai. As lutas são reídas e nós dependemos do Teu poder, dependemos do Teu favor, da Tua graça. Fala ao coração deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça. Fala profundamente à Tua igreja. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, quando veio a revelação do Evangelho da Graça de Deus para a nossa igreja, Deus mostrou que o conhecimento pleno dessa verdade, porque o Evangelho da Graça traz o conhecimento pleno da verdade, os mistérios que permaneceram ocultos em Deus outrora, mas que aprove a Deus revelar ao seu povo nesse tempo. Então, Deus mostrou que esse Evangelho da Graça, esse conhecimento pleno da verdade, exige dos eleitos de Deus mudanças radicais de vida. Aí você pergunta, por que essa exigência de Deus agora? Por que agora, com a graça de Deus, Deus exige mudanças radicais de vida? Porque agora você tem o conhecimento profundo da verdade. Coisas que você não possuía antes, não conhecia antes. Eu não tinha esse conhecimento antes. Agora Deus nos escolheu e nos revelou a plenitude da verdade. Então, precisa mudar o ritmo. Você precisa mudar suas atitudes de fé.
a maneira como nós servimos a Deus, a maneira como nós servimos ao nosso próximo, como escolhemos onde congregar, onde ouvir a verdade. Então, tudo isso é uma exigência de Deus, mudança de vida. Em Mateus capítulo 12, versículo 14, marca aí na tua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 14. O Senhor, se referindo aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos líderes religiosos, disse: deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco, ambos no buraco. É verdade. Se um cego guia outro cego, vão cair os dois no buraco. Você hoje, que conhece essa verdade sagrada, eu pergunto, você aceitaria hoje o ensino de que o homem tem livre-arbítrio? Você aceitaria esse ensinamento? Mas isso é pregado na quase totalidade das igrejas na face da terra. Você usaria sal grosso para abençoar a tua vida, para tirar o demônio dentro da casa, um galho de arruda para colocar na orelha? Você aceitaria que um indivíduo desse um saquinho com cimento, aquele saquinho plástico de sacolé, de gostosinho, com cimento, você dá R$1.000 e Deus vai te dar a casa própria? Você aceitaria isso? Sim ou não? Os irmãos de Recife respondem, os irmãos de Fortaleza, os irmãos de Natal estão respondendo aqui. Você permitiria que falsos pastores manipulassem você a dar toda a tua poupança, todo o teu dinheiro, R$10.000 na fogueira santa do pedir mais cedo? Ou pedir mais cedo não, pedir mais cedo. Você aceitaria? Dar R$10.000, Deus vai te curar, Deus vai te dar um milagre, Deus vai fazer você prosperar, se tornar um rico empresário. Você cairia nesse conto do vigário da fé? Por isso que eu digo para você nessa manhã de domingo, quando nós terminarmos esse culto e você sair daquelas portas para fora, decida mudar a tua história, decida mudar de vida. Eu disse aqui num dos cultos passados que Deus dirige a nossa vida por inteiro. Deus dirige a minha vida, a tua vida emocional, a tua vida espiritual. Deus dirige a tua vida financeira. Deus está no controle da tua vida. Isso significa que você tem que crer que Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, confie em Deus, porque Deus quer o melhor para a tua vida. Vá pelo caminho que Deus determina. Deus determina o caminho que você deve seguir, vá por ele, não tenha medo, não tenha receio. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus conhece, mesmo que o caminho que Deus escolha para você, à primeira vista, não seja muito agradável aos olhos, mas creia, você só precisa confiar em Deus. Agora, uma coisa eu quero que você entenda. Decida ser feliz hoje. Decida ser feliz hoje. Quem aqui pode levantar o braço e dizer: eu sou feliz hoje? Você é feliz hoje? Eu sou. Eu sou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo as pessoas aí fora condicionando ser feliz à compra de um automóvel. No dia que eu conseguir comprar o meu carro novo, zero, aí eu vou ser feliz de verdade. Outras condicionando ser feliz a ter um aumento de salário, a receber uma promoção. No dia que eu for promovido no meu emprego, no dia que o meu salário aumentar, que eu chegar numa quantia X, aí eu vou ser feliz de verdade. Como a gente ouve isso no dia a dia da vida? Não faça isso, porque você vai perder meses, anos, esperando ser feliz, e é uma perda em vão. Porque quando é que você vai ter um automóvel? E se não tiver? Se não for da vontade de Deus que você tenha um automóvel? Quantas milhões de pessoas no mundo não têm automóvel? Você vai condicionar ser feliz a ter um automóvel? Isso é uma barbaridade. Não faça isso, porque você vai perder tempo. Abra no livro de Eclesiastes,
Eclesiastes 3, versículo 12 e 13. Essas coisas não fazem ninguém ser feliz, irmão. Você pode ser feliz hoje, sem automóvel, sem riqueza, sem um alto salário, mas você pode ser feliz. Encontraram Eclesiastes 3? Então eu vou correr. Lá vai. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho motivos para ser feliz hoje. Eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldades, passando por sofrimento, lutas terríveis. Eu não tenho motivo para ser feliz hoje. Tem sim. Todos nós temos motivo de sobra para sermos felizes hoje. Eu tenho, você tem, todos nós, sem exceção. Como assim, pastor? Por exemplo, quer ver um motivo? Você está vivo. Você está vivo, você tem vida. Isso é um motivo para ser feliz. Quantas pessoas, até melhor do que a gente, já se foi? Quantos? Você continua vivo. Se você está vivo, é porque Deus tem planos para a tua vida ainda. Não acabou tua missão. Quantas pessoas que você ama estão por aí para celebrar a vida com você? Quantas pessoas que você ama estão aí prontas para celebrar a vida junto com você? Outro motivo para você ser feliz hoje: quem essa semana tomou café todas as manhãs? Quem almoçou todos os dias? Quem jantou todos os dias? Você sabia que nesse momento que nós estamos aqui, no planeta Terra, há 1 bilhão de pessoas sem ter o que comer? Você sabia que nesse momento que nós estamos aqui reunidos, tem gente morrendo de fome? Morrendo. Cai duro no chão de fome. Nós estamos aqui. Você pode comer uma comida gostosa, você pode preparar uma lasanha suculenta, um rosbife que eu adoro, bem mal passado, quase cru. Você pode reunir a família, fazer um churrasco. Tudo isso são motivos para nós sermos felizes hoje. Quantas pessoas que negam essa felicidade porque não têm o conhecimento de Deus? Agora a pessoa fica se vitimizando, murmurando, reclamando de tudo. Tem gente que é PhD em murmuração. Fez um pós-doutorado de murmuração. Eu digo que, quando eu encontro pessoas assim, eu digo, deixa de ser chato, rapaz. Você é chato demais. Você só fala bobagem. Você só fala de coisas que não edificam, que não agregam valores. Deixa de ser mal-humorado. É o tempo todo reclamando de tudo na vida. Reclama daquilo outro, reclama do irmão, reclama do vizinho, reclama do parente, reclama do filho, reclama do pai, reclama da mulher, reclama de tudo. Vai reclamar assim nos quintos do inferno. Isso não tem nada a ver com Deus. Não fique murmurando, não fique reclamando de tudo. Viva a vida. Ouça uma boa música. Eu ouço boas músicas. Eu não fico o tempo todo ouvindo louvores. Para mim, faz bem ouvir uma boa música. Ouça uma boa música. Quer ver outra coisa? Assista um bom filme. Faz bem. Quanto tempo faz que você não assiste um bom filme? Assista uma minissérie boa. Vai fazer você se sentir melhor. Agora ficar murmurando, se maldizendo, só fala de problema, só fala de derrota, só fala de lágrimas, de choro, de pranto. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O cristão não pode ser assim. Em Eclesiastes capítulo 7, adianta um pouquinho aí. Eclesiastes 7, versículo 14. Olha o que o sábio Salomão diz. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele.
Deus fez tanto o dia bom como o dia mau. Você tem que crer nisso. Por isso que é bom crer que Deus está no controle de tudo, porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O apóstolo escreveu aos Hebreus e disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se isso aqui não for motivo de alegria, eu não sei mais o que é motivo de alegria. De maneira alguma te deixarei. Deus está falando com você. De maneira alguma, em hipótese alguma, não há hipótese de Deus nos deixar. Nunca jamais te abandonarei. Isso vale mais do que riqueza. Isso vale mais do que você ter um automóvel do ano. Isso vale mais do que comprar roupas de grife. Agora, o fato de você ser feliz hoje não significa que você não vai mais ter problemas na vida. Não significa. Lembre-se que nós temos ensinado repetidamente aqui na igreja que sem lutas não há vitória. Diga bem alto, sem lutas não há vitória. Mas as lutas não podem impedir que nós sejamos felizes hoje. Não podem. Você tem que encarar as lutas como uma oportunidade que Deus está dando para você colocar a tua fé em ação. Encare as lutas como uma oportunidade de Deus para você colocar a tua fé em ação. Não se deixe abater, não desanime, glorifique a Deus, vá sempre em frente, cabeça erguida, bom ânimo, na certeza de que Deus pode tudo, em nome de Jesus. Então, vou repetir. Encare as lutas do dia a dia da vida como oportunidade de exercitar a tua fé. Não se deixe abater, não desanime, glorifique a Deus, vá sempre em frente, nunca recue. Porque, irmãos, nós da graça de Deus viemos de um sistema religioso que nos ensinou tudo ao contrário da verdade. Um sistema religioso que condiciona a felicidade à conquista de bens materiais. Ensinam isso às pessoas. Você vai ser feliz, Deus vai te dar automóvel, Deus vai te dar mansão, Deus vai te dar um avião, Deus vai fazer você ser um homem rico. E relaciona uma coisa com a outra. Não pode ser assim. Não entre nessa cilada. Um sistema que condiciona a felicidade à conquista de bens materiais não tem nada a ver com Deus. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, olha o que o Senhor Jesus disse. Encontraram? Então vou ler. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Você sabe o que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo que nós devemos focar no dia de hoje, focar no presente, confiar obstinadamente que o amanhã pertence a Deus. Creia nisso, o amanhã pertence a Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, se preocupe com hoje, viva o hoje, seja feliz hoje. Por isso que o tema da mensagem é: eu decidi mudar de vida. Eu decidi. Eu tomei essa decisão logo no início do Evangelho da Graça de Deus na nossa igreja. Eu tinha uma inclinação, eu já tinha essa inclinação para priorizar as coisas espirituais. Mas à medida que eu fui ouvindo a voz de Deus, a verdade sagrada, eu decidi ser feliz no presente. Eu sou feliz por ser um eleito de Deus. Você é? Eu sou feliz porque Deus me imputou a vida eterna. Eu sou feliz porque conheço a soberania de Deus, um Deus soberano. Antes eu conhecia um homem soberano, um homem que diz que manda de Deus, que coloca Deus no canto da parede, que sangra Deus, que Deus tem que fazer a vontade do homem. Eu não era feliz. Eu sou feliz por ter o meu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar esse mundo, Ele já tinha nos criado a sua imagem, a sua semelhança, como seres espirituais, e escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro para a vida eterna. Diga graças a Deus. Então, decida mudar de vida.
Você que não se faz presente em todos os cultos, preste atenção. Tome a decisão hoje de mudar esse tipo de conduta. Passe a obedecer a palavra de Deus. Passe a obedecer o mandamento de Deus. Olha aí em Hebreus capítulo 10, 25. Vamos ver o que é que Deus diz aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vou ler, hein? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aliás, um péssimo costume. Não deixe de congregar. Esteja presente em todos os cultos. Deus é a nossa prioridade absoluta. Deus exige que Ele seja prioridade na tua vida. Não deixemos de congregar. Quando eu estou no culto, eu estou honrando a Deus, eu estou louvando ao meu Pai espiritual, Deus está sendo glorificado. No culto a Deus, nós nos fortalecemos. Outra coisa, nada substitui o culto no templo. Nada. Absolutamente nada. Se alguma coisa pudesse substituir o culto no templo, não haveria necessidade de templo. Não haveria necessidade de templo. Vou fazer uma comparação. Você já foi a um jogo de futebol? Já foi ao estádio? Já foi assistir um ABC e América, decisão do Campeonato Potiguar? Eu já fui. Você de Fortaleza já foi assistir um Ceará e Fortaleza? Castelão superlotado, lotação esgotada, um jogo maravilhoso, tremendo. Você já foi? Você de Recife já foi assistir um Santa Cruz Esporte? Por que eu estou falando disso? Porque não dá para comparar assistir um jogo no estádio ou assistir pela televisão. É completamente diferente. Se você vai ao estádio, há uma energia, há uma coisa que emociona você, mexe com você, impulsiona você, quando você está no estádio. Quando eu morei no Rio, eu ia muito ao Maracanã, assistir jogo, eu sempre adorei futebol. Eu tinha condições financeiras de pagar o ingresso de cadeira. Eu ia para a arquibancada. Que na arquibancada, em pé, a charanga tocando, a torcida gritando, Mengo, Mengo. Tem uma energia impressionante. É diferente de assistir pela televisão. A mesma coisa vale para um show de um cantor. Um cantor famoso, show do Roberto Carlos. Quem já foi no show do Roberto Carlos? Alguém já foi? Já, uma irmã aqui de Recife está dando sinal. Foi não? Vamos lá atrás. Amém. Eu já fui inúmeras vezes. Já perdi a conta dos shows que eu assisti do Roberto Carlos. Você assistir Roberto Carlos num DVD ou num CD é uma coisa. Você presente no show, aquela orquestra magnífica, quando dá os primeiros acordes, que aquele som inunda o estádio ou o ginásio, dá uma emoção. É diferente de ouvir num disco. Não dá para comparar. Então, por isso, eu digo que você congregar de corpo presente no culto, no tempo quando a igreja está reunida, é uma coisa. Você assistir pelo YouTube é outra. Completamente diferente, não pode substituir. Então é bom lembrar que o congregar significa estar juntos, significa todos reunidos, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma fé. Há uma energia divina muito forte quando nós congregamos. Há um calor, há um poder que se manifesta naquele momento da nossa vida. Então é diferente. Por isso que o apóstolo diz, não deixemos de congregar. Isso é mandamento de Deus. Isso é mandamento de Deus. Você não falta o teu trabalho, você não falta a tua empresa quando você tem uma empresa. Por que você vai faltar o culto a Deus? Existe alguma coisa mais importante do que cultuar a Deus? Não. Diga graças a Deus. Então, você que reclama de tudo, você que murmura o tempo todo, como tem murmuradores, é uma coisa impressionante. Muda esse teu modo de ser, minha irmã. Muda esse teu modo de ser, meu irmão. Muda.
Corta a murmuração da tua vida. Decida, a partir de hoje, mudar de vida. Eu tomei essa decisão. Eu mudei de vida. Não foi o Espírito Santo que veio mudar. Quando eu fui aprendendo com o apóstolo Paulo, ele dizia: despojai-vos de tudo isso, maldade, inveja, ciúmes, idolatria, feitiçaria. Aquilo que eu tinha na minha vida, que estava inserido ali, eu tirei. A partir de hoje eu não pratico mais isso. Mudei de vida. Mudei de vida. Era um homem genioso, impulsivo, queria resolver tudo na violência. Quando Deus falou no meu coração, eu digo: não posso ser assim. Eu tenho que ser um homem manso, dócil. Mudei de vida. Você tem mudado de vida? Sim ou não? Tem mesmo? Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aqui o apóstolo diz: em tudo dai graças. Olha, em tudo. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias da vida. Sejam elas boas, sejam elas más. Quem tem a fé genuína age assim. Em tudo dá graça. Tudo dá graça. Em tudo ele é grato a Deus, em tudo ele agradece. Ele sabe que Deus está no controle de tudo. Diga graças a Deus. Agora, quem não tem a fé genuína, quando tudo está bem, é só gratidão. Eu sou muito grato a Deus, Deus é maravilhoso, Deus tem me abençoado, acabei de comprar um carro, montei uma empresa, meu salário aumentou, fiz uma viagem para a Europa, viajei para as praias do Nordeste, tudo ele dá graça. Mas basta mudar alguma coisa, basta alguma coisa não ser de acordo com o que ele espera, é só reclamação. É gratidão enquanto Deus está satisfazendo o que ele quer. Quando Deus muda, a confissão muda. O povo de Israel, quando saiu do Egito, cometeu este erro ao longo da travessia do deserto. Preste atenção. A cada tribulação que vinha junto uma chuva de murmuração. Acabou a água, queriam arrancar o pescoço de Moisés fora. Aí Deus fazia a água sair da rocha. Deus é maravilhoso. Deus supre a nossa necessidade. Daqui a pouco, acabou a provisão de comida. Vamos morrer de fome. Foi para isso que Moisés nos trouxe ao deserto. Era melhor estar no Egito. Lá nós tínhamos peixe, tínhamos alho, tínhamos não sei o quê, tínhamos aquilo outro. É a mesma coisa que a pessoa diz hoje. Na macumba tinha lá um bode assado. Aqui nesse culto da graça de Deus não tem bode nenhum. Murmuravam. Cada tribulação, uma chuva de murmurações. Depois de cada provisão, aí eles reconheciam Deus, que Deus tinha cuidado pelo seu povo, mas logo voltava a tribulação e voltava a murmurar. Nada era suficiente. Isso era um sinal de quê? De ingratidão. Não tem coisa pior do que uma pessoa ingrata. Fuja desse comportamento. Se esse tipo de comportamento faz parte da tua vida hoje, decida mudar de vida a partir de agora. Pastor, eu estou sentindo que eu sou assim. Quando acontece coisas boas, eu fico feliz, dou glória a Deus. Basta eu ser contrariado numa coisa, por mínima que seja, eu já mudo a minha confissão, já me aborreço, já não quero mais servir a Deus, já penso em abandonar as fileiras da igreja. Se você é assim, tome a decisão hoje de mudar de vida. Enquanto é tempo, diga graças a Deus. Quando você decide mudar de vida, significa você faz uma mudança de rota, uma mudança de rumo. Como se você pegasse o GPS, né, do carro, você vai para interior de Mossoró, aí você programa lá no GPS e o GPS vai te dando a rota. De repente você descobre que o GPS errou, não está atualizado, pegou estrada com buraco, tinha uma ponte caída lá na frente, 1000 problemas. Você muda de vida, você muda o rumo.
ou traçar um outro rumo para um lugar bom. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, diga graças a Deus. Então, quando você decide mudar de vida, você diz assim: por esse caminho aqui eu não passo mais. Já passei, me trouxe problema, me causou dores, me causou decepções. Por esse caminho eu não passo mais. Essa atitude que eu tomei, que me trouxe tantos prejuízos, eu não vou deixar mais ela fazer parte da minha vida. Eu mudei a partir de hoje. Analise, pense. E quando você analisa, quando você pensa, quando você medita, quando você faz um autoexame, o Espírito Santo faz você lembrar coisas que precisam ser mudadas na tua vida. Coisas que não podem mais fazer parte do teu dia a dia. Isso é sério. Como eu mudei. Quem era eu antes, quem sou eu hoje. Então, siga o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo sendo um homem de vida reta, de vida santa, temente a Deus, passou por momentos de alegria, de tribulação. Ele disse: aprendi a viver contente em todas as coisas. Tanto sei ter fartura como ter escassez. Em tudo eu passei. Paulo diz isso aqui. Nunca deixou de ter um coração grato a Deus. Todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da fé em Cristo que ele tinha. Você não vê Paulo reclamando. Você não vê o apóstolo Paulo murmurando. Você aguentaria passar 1% do que Paulo passou? Você aguentaria levar uma surra de chicote, 40 menos 1, 39 chicotadas nas suas costas? Imagine que hoje fosse possível isso acontecer, você saísse na rua com a Bíblia, aí vem de lá um ateu. Você crê nesse negócio de Bíblia, vai ser coisa, isso não existe, Deus não existe, tomasse a tua Bíblia, rasgasse no meio da rua, e ainda te desse uma chicotada nas costas. Você continuaria vindo à igreja? Ou você ia dizer: vixe, cadê Deus? Vixe, a coisa está preta. Não, eu estou fora. E é assim que muitos fazem, ou não é? Então, siga o exemplo do apóstolo Paulo. Nunca deixe de ter um coração grato a Deus. Todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da fé desse homem. Tudo que ele passou contribuiu para ele se tornar cada dia mais forte. Não tente agir pela tua emoção. Deixa Deus dirigir a tua vida, meu irmão. Creia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. O que é tudo? Tudo. Tudo é tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma derrota coopera para o nosso bem. Você sabia? Todas as pessoas vitoriosas nessa terra, só achando um jeito aqui que eu bato no meu dedo, para não perder os versículos. Todas as pessoas vitoriosas nesse mundo sofreram derrotas. Todas. Quando elas contam a sua trajetória de vida, houve momentos que sofreram derrota. Nós sofremos derrota. E a derrota tem dois lados: o positivo e o negativo. A derrota é pedagógica, ensina. Você tira lições, você aprende com a derrota. Como é que é essa coisa, pastor, de positivo e negativo? O lado negativo da derrota é quando você não tem conhecimento, ou se tem, não tem coragem de botar em prática. Aí você enfrenta um problema, uma dificuldade, um gigante que se levantou para te derrotar, e você começa a querer desistir da luta, começa a se sentir abandonado por Deus, fica triste, abatido, murmurando. Isso é o lado negativo. E o lado positivo? O lado positivo é que a derrota causa quebrantamento. Quebranta você. Porque é bom quando a gente vence, né? Tudo são flores, aplausos, desfrutar do bom e do melhor. Mas isso não causa quebrantamento. A derrota causa quebrantamento. Quando você sofre uma derrota, você não fica mais de nariz empinado. Peito de pombo, sabe o que é peito de pombo? Pombo faz assim, o peito vem aqui na frente. Tem gente que é peito de pombo. Parece o dono do mundo. Parece o super-homem.
Então, a derrota causa quebrantamento. A derrota mostra que nós temos limites, que você tem limites, que você depende de Deus, você depende do Altíssimo, você depende do Deus Todo-Poderoso. A derrota produz reflexão. Não é para ficar trancado dentro de um quarto choramingando. Não é para se trancar no quarto. Aí fulano está passando por um momento difícil, está com depressão. Qual o problema? Qual o momento difícil que ele está passando? Ah, ele perdeu o emprego. E quem é que deu o emprego para você? Deus. E quem é que vai dar de novo? Deus. Então por que está com depressão? Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de ser frouxa, mulher. Toma ciência. Acorda para a vida. Acorda para a fé. Então, a derrota produz reflexão. A derrota faz você fazer um autoexame. Onde foi que eu errei? O que é que isso deu errado? O que é que Deus está querendo falar comigo? Porque Deus fala através dos problemas, através das lutas, das dificuldades. Deus fala de várias formas e maneiras. Por que deu errado? Por que eu sofri uma derrota retumbante como essa? Você passa a fazer uma reflexão. Aí você começa a identificar e corrigir os erros. Esse é o ensino. Por esse caminho eu não vou andar mais. Essa bobeira que eu dei aqui, não vou mais dar essa bobeira. Você vai ajustando a tua rota. É uma coisa interessante. Eu comecei a preparar essa mensagem e um dia dessa semana que termina hoje, eu acordei, era 5 horas da manhã. Comecei a preparar a pregação, orando, pedindo a Deus discernimento, o que é que Deus quer falar com a igreja. Mas interessante, quando eu abri meu celular, aí o pessoal que faz parte do meu Facebook mandaram uma mensagem para mim, uma postagem. Aí eu abri e estava Os Sobreviventes dos Andes. Era uma história sobre os sobreviventes dos Andes. Eu já conhecia a história. Eu já li, já assisti filmes. Eu li e deixei de lado. Aí, passado uma meia hora, aparece outra mensagem no Instagram. Eu digo, que é isso? De novo? Os Sobreviventes dos Andes. Uma mensagem para todo mundo do Instagram. Continuei meditando. Daqui a pouco, passou uma meia hora, abre outra mensagem. Os Sobreviventes dos Andes. Eu digo, meu irmão, aí tem coisa. Não existe surpresa para Deus. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. E Deus tem um propósito. Por que Deus está fazendo essas mensagens chegar para mim? Eu abri aleatoriamente uma rede social e está lá a mensagem. Eu botar os olhos assim, por que Deus quer que eu olhe? O que Deus quer falar? Aí eu respondi aos irmãos das minhas redes sociais e entendi que Deus queria falar alguma coisa através desse episódio. Eu compreendi e passei uns 2 dias meditando o que é que Deus quer falar, o que é que Deus quer ensinar, até que o Espírito Santo me fez discernir algumas coisas. Para quem não conhece, Os Sobreviventes dos Andes se refere a um acidente aéreo que aconteceu em 1972. Um avião das linhas aéreas uruguaias saiu do Uruguai levando um time de rugby, um tipo de futebol americano, só jovens, e a maioria jovens cristãos. E quando o avião está atravessando a Cordilheira dos Andes para chegar ao Chile ou ao Paraguai, o avião teve uma pane e caiu em cima das Cordilheiras dos Andes. Terrível, terrível, terrível. 45 ocupantes indo no avião. De cara, morreram 26 pessoas. Logo, com a primeira pancada, 26 já perderam a vida. Sobraram 29. Mas a Cordilheira dos Andes é coberta de neve. Um frio que mata, um frio extremo. Acontece avalanches e havia
pessoas que sobreviveram com ferimentos graves, e eles começaram a ter uma luta titânica pela vida, lutar pela vida. Resistiram durante 72 dias em condições sobre-humanas. 72 dias. E só 16 pessoas aguentaram chegar ao 72º dia. Só 16. O resto morreu. Sem alimento. O resgate trabalhou vários dias procurando, não conseguiu localizar. Que cobria, a neve caía durante a madrugada, cobria tudo branco. Não tinha como localizar. E teve uma hora que suspenderam as buscas. E eles perseveraram, lutaram, passaram um dar força ao outro, mesmo sem alimento, mesmo sem provisão de primeiro socorro. Aí tomaram a decisão, chegou uma hora, que era tudo ou nada. Só que aqueles decidiram, em conjunto, para tentar sobreviver, para não morrer de fome, comer os corpos dos que morreram. Porque a nossa carne tem proteína. A tua carne dá um churrasco gostoso. Não sei que sabor é, mas que deve ser gostoso, deve. E as pessoas, antes de morrerem, os que estavam mais graves, disseram para os que estavam melhor: olha, se eu morrer, estão autorizados a usar meu corpo para salvar pessoas. Se depender de usar o meu corpo para alguma coisa, está autorizado. E aí eles usaram. Ia lá no cadáver, arrancava um pedaço da carne, faziam um foguinho e comiam. E isso possibilitou que eles fossem salvos. Sem alimento, sem resgate, tomaram a decisão de se alimentar dos corpos dos que haviam morrido. Você já imaginou você numa situação dessa? Isso aqui serve de exemplo, irmão, que a fé verdadeira faz você enfrentar qualquer dificuldade na vida sem jamais desistir. Às vezes você tem uma dificuldadezinha pequena e parece que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. Estou devendo ao banco, houve um contratempo, não paguei meu boleto, o que é que eu faço? Já perdi a minha fé, já perdi a minha paz. E se você tivesse num acidente aéreo como esse? Como é que você ia fazer? Se porque atrasou um boleto já perde a paz, já perde o controle, já murmura, já reclama, parece que o mundo acabou. E se você tivesse dentro desse avião que caiu? A fé verdadeira faz você enfrentar qualquer dificuldade na vida sem jamais desistir. Então, segundo o relato dos sobreviventes, aquele grupo que estava lutando pela vida mantiveram a comunhão, trabalharam em unidade no meio do sofrimento, houve solidariedade, todos unidos. Será que isso não é um exemplo da igreja? A igreja de Jesus tem que ter esse espírito de união, todos juntos. Na hora que um sofre, todo o corpo sofre. Na hora que um geme, todos nós gememos. Na hora que um se alegra, todos se alegram. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Comunhão. O que é comunhão? Unidade. Um dava força ao outro. O outro estava lá ferido, quase morrendo, o cara aguenta firme. Não, mas se eu morrer, eu já estou salvo. Eu sou cristão, eu tenho fé. A fé sobrenatural, a verdadeira fé, faz você suportar os momentos mais difíceis da vida. Eles suportaram. Se eles não tivessem uma fé sobrenatural, não teriam suportado. Teriam blasfemado contra Deus. Ninguém blasfemou. Todo mundo que estava naquela situação se manteve firme em Deus. Será que nós estamos nos mantendo firmes em Deus? Esse é o espírito da igreja de Jesus. Foi isso que Deus começou a me mostrar. Abre em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes 4, 9. Vou ler.
melhor é serem dois do que um. Está falando de quê? União. Solidariedade. Melhor é serem dois do que um. Você pega uma corda e vai fazer alguma coisa para levantar um peso, se você botar a corda esticada, a resistência dela tem um limite. Tem uma hora que ela quebra. Se você dobrar, ela dobra a resistência. Fica mais forte, mais seguro. Então, melhor é serem dois do que um. Por isso que Jesus mandava os discípulos 2 a 2. Eram em dupla. Quando vai 2 a 2, tem dia que eu acordo meio devagar, quase parando. Estou com baixo astral, mas o meu colega está com bom astral, ele me levanta. Tem um dia que o outro amanhece em baixo astral, eu estou no alto astral. Eu trago ele para o meu bom astral, para o meu alto astral. Melhor é serem dois do que um, diga graças a Deus. Então, eles viviam como um corpo, compartilhando esperança, tomando decisões em conjunto, uma solidariedade espetacular, todos tendo a mesma responsabilidade. A comunhão foi literalmente uma questão de vida ou morte. Imagine se cada um quisesse uma coisa, briga, murmuração, reclamando. Eu não entendo, eu sempre servi a Deus, como é que Deus permite isso? Alguém dizia, a partir de hoje eu sou ateu. O outro já dizia, vou para macumba. Blasfemavam contra Deus. Cuidado, meu irmão, na hora que vieram as dificuldades, creia que Deus está no controle daquela dificuldade em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Olha como essa tragédia dos Andes tem a ver com a vida espiritual. A gente pode fazer uma correlação. Atos, capítulo 2, versículo 46. A igreja primitiva diariamente perseverava unânimes no templo. No templo. Aqui não diz perseverava unânime diariamente na casa do irmão Paulo, na casa do irmão Fernando, na casa do pastor Carlos, era no templo. No templo. Não era em casa. Naquela época não tinha televisão. Se tivesse televisão, ele dizia, não assistindo na televisão, mas no templo. Perseverava unânime no templo. Diariamente. Nós temos culto quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Tem gente que não vem nos cultos todos. Quarta-feira à noite falta. Como é que é possível isso? Como é que você quer que Deus se manifeste de forma sobrenatural na tua vida? Se um médico marcar uma consulta para você, você está doente, tem que tomar providência. Aí marca uma consulta com o médico diz, olha, eu estou atendendo todas as noites, a partir das 20 horas. Eu sou professor da faculdade, quando eu largo a faculdade é que eu venho atender os meus pacientes. Você vai 8 horas da noite para a consulta ou não vai? Se é um bom médico, que você confia, que tem boa referência, você vai. E por que não vem para a igreja? Onde está o médico dos médicos? Por que não honra a Deus dessa maneira? Então, diariamente perseverava unânime no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é outro exemplo. Em terceiro lugar, esse episódio dos sobreviventes dos Andes mostra como se faz sacrifício em favor do próximo. Alguns sobreviventes tentaram encontrar socorro porque eles não tinham bússola, não tinham rádio, não tinham nada. Então saíam, não sabiam se estavam indo na direção certa, se estavam andando por cima da cordilheira, não ia chegar nunca no final. E vários morreram. Como nós dois, vai eu e o Fernando. Fernando, vamos, o que você acha? Vamos em frente ou vamos pela esquerda? Não, pastor, vamos pela esquerda. A gente ia pela esquerda. E não chegava em lugar nenhum. Só cordilheira, só neve, frio, acabava morrendo. Uma situação desesperadora. Então, Jesus ensinou no livro de João, capítulo 15, versículo 13. Olha o que Jesus ensinou.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Lembra que eu falei ainda há pouco? Muitos dos que morreram, antes de morrer, disseram: eu sinto que eu não vou aguentar, estou sentindo que está chegando a minha hora, mas eu vou para o reino de Deus, eu estou salvo, vou viver eternamente com o Senhor. Mas se vocês quiserem usar meu corpo para salvar alguém, pode usar à vontade, está autorizado. Lembra que eu falei isso aqui ainda há pouco? Esse gesto faz nos lembrar do amor sacrificial. O amor cristão é um amor sacrificial. Se for necessário fazer um sacrifício em favor do próximo, nós fazemos o sacrifício em favor do próximo. Pastor, o senhor falou que o pessoal das buscas logo abandonaram, porque passaram muitos dias e não tinham condições de encontrar a aeronave. E quando a gente tem uma fé que não encontra a resposta, como é que faz? Ora a Deus, ora Senhor, manda o sobrevivente, faz um avião passar aqui por cima para nos encontrar, nos salvar. Estamos nas últimas. Mesmo sem sinais de resgate, eles oraram, confessavam pecados uns aos outros, se preparando para a vida eterna, buscaram a Deus, se apegaram à esperança. A fé sobrenatural não livrou aquelas pessoas do sofrimento, mas o sustentou no sofrimento. Você entende? Não livrou do sofrimento, mas sustentou no sofrimento. Se não fosse a fé sobrenatural, iam renegar Deus, iam murmurar contra Deus, iam amaldiçoar Deus, iam desistir de Deus, iam desistir da Bíblia, iam desistir de tudo. Mas a fé sobrenatural nos sustenta na luta. Deus nunca prometeu que nós não teríamos luta. Ele diz: quando passarem pelas águas, não te submergirás. As águas não vão te matar, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer que Deus nunca prometeu que você não vai passar por fogo, por uma provação dura, um momento difícil na vida. Mas ele disse: eu vou te livrar, o fogo não vai te derrotar. Esse problema não vai fazer você perder a fé. Eu sou contigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Diga graças a Deus. Fé sem resposta. A fé não os livrou do sofrimento, mas Deus os sustentou no sofrimento. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram jogados dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. De repente, quando o rei olhou, espera aí, vem cá. Eu não mandei jogar 3 homens aí dentro? Mandou. Vocês jogaram os 3, jogamos. Como é que eu estou vendo 4 homens andando no meio do fogo? Que palhaçada é essa? O que é que vocês estão pensando da vida? Não, senhor rei, nós jogamos. Estão lá dentro os 3. Esse quarto aí não sei de onde apareceu, não. Quem era o quarto? Deus. Quantas vezes Deus nos livra e a gente nem percebe que Deus nos livrou? Quantas vezes Deus faz você mudar uma rota, porque lá ali na frente ia haver um acidente grave. E Deus: não, vem por aqui, estou te livrando. Você vai pegar um avião, pegou o Uber, pegou o engarrafamento, perdeu a hora do voo. Aí você: como é que pode? Eu não me conformo com isso. Como é que Deus permitiu isso? Deus sabe que eu tinha uma prova importante para fazer e fez eu perder a prova. Para que Deus? Aí daqui a 5 minutos, o aeroporto diz: atenção, senhores passageiros, lamentamos informar, o voo que partiu agora, 5 minutos atrás, acabou de cair. Aí você que estava murmurando: Deus é maravilhoso, Deus me livrou, ainda bem que eu perdi. Isso é muita hipocrisia. Isso é hipocrisia. Não é a fé dos que nasceram de novo. Diga graças a Deus. Esse episódio dos sobreviventes dos Andes também nos mostra que a igreja de Jesus tem que ser perseverante até o fim. Perseverança. Mateus 24, 13.
Olha só, Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, até o último dia de vida. Pastor, mas aquelas pessoas que morreram, como é que foi? Não foram salvas. Foram salvos, sim. Elas perseveraram, suportaram até a hora da morte, sabendo que iam morrer, mas firme na confissão. Perseveraram. Quem perseverar até o fim será salvo. É como a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Começa pela fé, Abraão saiu da sua terra, pela fé, Raabe fez não sei o quê, pela fé, Davi derrotou Golias. É só coisas boas, maravilhosas. E quase nunca os pastores vão até o fim. E quando chega lá na frente, o mesmo texto diz: pela fé, alguns foram mortos à espada, cerrados ao meio, sofrimento atroz, devorado por leões bravios nas arenas romanas, mas não negaram a fé. O imperador dizia: se você negar Jesus, eu mando tirar você da arena, você não vai ser morto por leão. Não, não nego Jesus. Eu morro, mas mantenho a minha fé. Solta os leões, leões vinham, 3 minutos matava o sujeito. Não negava a fé. Isso é perseverar até o fim. Então, esses 72 dias nos Andes ilustram a perseverança que a fé cristã nos ensina. Você continuar caminhando, mesmo quando tudo parece perdido. Parece que tudo está perdido, parece que não tem mais esperança, parece que não tem mais porta para se abrir. Jamais pense assim. Vai em frente. Há uma porta que Deus vai abrir para você, de qualquer maneira, em nome de Jesus. Eu fico, às vezes me emociona, porque quando parecia não haver mais esperança, 72 dias em cima de uma cordilheira, uma coisa impressionante. 2 dos sobreviventes, chamados Parrado e Canessa, decidiram fazer mais uma tentativa. Olha, vamos tentar mais uma vez. Já fomos para a esquerda, não deu certo. Fomos para a direita, não chegou em lugar algum. Fomos de ré, também não, só resta agora em frente. Vamos ver onde vai dar. E se prepararam com o que tinham, usaram a roupa que era possível para diminuir o frio, e foram. 10 dias caminhando no ermo, sem saber se ia chegar em algum lugar. No 10º dia, eles olharam e apareceu um povoado. E aí, viram um homem montado num cavalo, começaram a gritar, o homem chamou ajuda, vieram, foram resgatados, e assim eles puderam se localizar, os restantes, e foram localizados e salvos também. Nunca desista. Nunca. Já tentei tudo. Para Deus não tem negócio de tentei tudo. Não há porta que Deus não abra. Não há porta que Deus feche e alguém abra. Fechou, está fechado. Abriu, está aberto. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa fé. Eu fico imaginando se colocasse um monte de gente que se diz crente, se diz cristão, e fizesse uma simulação. Vamos botar esse pessoal lá no alto da cordilheira e vamos deixar que eles se virem. Ver até onde vai a resistência deles. Deixaram 100 pessoas. Se você fosse uma das 100, acabou o alimento. Sem alimento você vai morrer. Não tem chance. E vai morrer rápido. E alguém dissesse, mas já morreram uns irmãos aí e autorizaram a gente a usar os corpos deles se necessário. Vamos fazer churrasco de irmão. Como é que você reagiria? Você iria comer carne humana? Era questão de sobrevivência. Ou você ia ficar com nojinho
Eu tô vomitando. Só eu ouvi o senhor falar, está me deixando mal. E se você estivesse lá em cima, correndo o risco de virar picolé humano? Só falta alguém botar um palitinho e sair com... Tem um picolé aqui. Então, esses dois indivíduos aqui, que foram dois grandes heróis, é símbolo das missões que Deus nos confia. Deus confia a você uma missão, confia a Dona Maria outra missão, ao Têniso, ao Fernando, a mim. Deus confia a missão. Nós temos que levar essa missão até o fim, quer chova, quer faça sol. Doa a quem doer, temos que ir até o fim. Firme, cabeça erguida, suportando tudo, sabendo que Deus está no controle da nossa história, da nossa vida. Então, essa história do sobrevivente dos Andes não é apenas sobre mais uma tragédia da aviação. Não é uma história apenas que eu estou passando para vocês dessa tragédia. Mas aqui está falando sobre vida, sobre fé verdadeira, sobre amor ao próximo, sobre comunhão, sobre esperança, sobre união. É essa mensagem que Deus quis que eu passasse para a igreja através desse episódio. A igreja de Jesus tem que ser unida. A igreja de Jesus tem que ser forte. Um ajuda o outro. Um socorre o outro. Um está pronto a acudir o necessitado. Cabeça erguida, braço estendido, fé a toda prova. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir frio que for, Deus vai me proteger. Deus vai me livrar. Se for a minha hora, não tem jeito. Deus cura qualquer doença, mas Ele cura as que Ele quer. Às vezes não cura uma doença e essa não cura tem um propósito. Eu, depois que adoeci, me tornei um homem muito melhor, um pastor melhor. A minha comunhão com Deus se tornou mais profunda. Eu passei a ter uma visão mais ampla do cristianismo, da vida espiritual, do que é a fé. Então, só me fez o bem. Eu nunca abri minha boca para orar e pedir cura. Nunca. Nunca fiz isso. Mesmo quando eu congreguei no mundo pentecostal, onde é tudo por dinheiro, eu nunca pedi a Deus nada de material. Eu sempre pedi a Deus, já naquela época, Senhor, me dê sabedoria para eu guiar o teu povo. E não é que Deus me deu sabedoria? Não é que eu chego aos dias de hoje tendo uma sabedoria que eu jamais imaginei ter? Quantas lutas eu tenho enfrentado? Às vezes derramo lágrimas. Não é pecado nem falta de fé chorar, não. Jesus chorou. Ia curar Lázaro. Quando viu todo mundo chorando porque o Lázaro estava morto, Jesus chorou. Se compadeceu. A natureza humana. Então é natural. Você só não pode negar a sua fé. Você não pode se acovardar. Você não pode recuar. Você não pode desistir. Você tem que ir em frente, na certeza que Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. E para terminar, abra em Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. Eita, que eu já passei de 1 hora, né? Ô pastor para falar demais. Pastor, 40 minutos estava bom, eu sei, realmente. Encontraram Isaías 49, 15? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode acontecer. Quantas mães abandonam os filhos? Às vezes dentro de um saco de lixo, numa lixeira, num monturo, numa calçada. Então é possível, sim. Mas Deus diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, do filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não há possibilidade de Deus se esquecer da gente. Nós nunca ficamos sós. Pode estar na maior batalha do mundo,
Você pode estar enfrentando o maior perrengue. Deus é contigo, meu irmão. Jamais se esquece de ti. Diga graças a Deus. Então, se você hoje está enfrentando uma cordilheira dos Andes, como assim, pastor? Essa cordilheira dos Andes pode ser um filho viciado, um casamento em crise, uma crise financeira, uma doença. Simboliza a cordilheira dos Andes. A cordilheira dos Andes simboliza essas coisas. Mesmo que você esteja andando por uma cordilheira dos Andes, permaneça fiel até o fim. Doa a quem doer, custe o que custar, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Pode vir o que vier, não se abala, permanece firme, vai em frente, sabe que Deus não falha, confia em Deus, não nega a sua fé, não murmura, não fica choramingando, não fica de pastor, que é isso aí, rapaz, negócio de toma jeito de homem, rapaz, honra as calças que veste. Ah, não, pastor, agora é uma irmã, honra a saia. Ana Maria está rindo, né? Não, eu detesto gente assim. Quer ver uma coisa que me tira do sério? É gente que murmura. E a murmuração é contagiosa. Ela contagia, vai passando de um para outro. Daqui a pouco está todo mundo murmurando. Eu quero distância de murmuradores. Distância. Eu confio no Senhor. Eu confio no Deus de Israel. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Pode o mundo virar de cabeça para baixo. Pode chover canivete. Eu permaneço firme na minha fé. Jamais negarei a minha fé. E só Deus sabe o quanto eu tenho passado nesses últimos dias. Só Deus sabe a minha luta. Só Deus sabe as minhas dores. Mas eu não desisto. Eu tenho uma missão. A minha missão só se enterra quando Deus tirar a minha vida e levar para a sua glória, para a glória eterna. E quando Ele não tirar, Ele está contando comigo. Ele está esperando que eu faça a minha parte. E eu faço dentro das minhas condições, mas faço. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã de domingo. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça.